Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos realizar a correção da atividade avaliativa de vocês, que foi feita semana passada. Então a gente volta aqui, vamos retomar alguns temas que já foram trabalhados com vocês, tá? Só colocar aqui a canetinha. Computador, pronto. Dom João sabia. Primeira questão. Dom João sabia que ele e Portugal estavam numa enorme encrenca. Ou cedia Napoleão e aderiu ao bloqueio continental. Vamos só aqui retomar alguns conceitos. Ou aceitava a oferta dos aliados ingleses, que garantiam proteger o rei na viagem para o Brasil, levando junto a família real, a maior parte da nobreza, seus tesouros e todo o aparato do Estado. Aparentemente era uma oferta generosa. Na prática, tratava-se de uma chantagem. Se o príncipe regente ficasse do lado de Napoleão, os ingleses não só bombardeariam Lisboa e sequestrariam a frota portuguesa, como muito provavelmente tomariam suas colônias ultramarinas, das quais o país dependia para sobreviver. O bloqueio continental decretado por Napoleão tinha objetivo. Bom, a questão fala, ela própria explica um pouco sobre o que é o bloqueio continental, uma imposição que foi feita, na verdade, do imperador Napoleão a Dom João VI de Portugal. Dom João VI acabou fugindo desse bloqueio e se aliou à Inglaterra e veio para o Brasil aí escoltado pela Inglaterra. Mas qual era o objetivo do bloqueio continental? Era enfraquecer a Inglaterra economicamente e depois vencê-la militarmente. Como Napoleão tinha o objetivo expansionista, né, do Império francês, ele tinha aí como uma pedra no sapato a Inglaterra. A Inglaterra era a principal potência econômica. Então, tinha o interesse de Napoleão em tornar a França o principal império econômico do mundo. E ele não conseguia combater a Inglaterra militarmente. Então ele queria enfraquecê-la economicamente para depois conseguir militarmente. Então foi dessa forma esse objetivo que ele acreditava chegar ao seu objetivo final, derrotar a Inglaterra. Então, item A, o correto. Enfraquecer o comércio externo francês, fortalecer o comércio externo, não tem ligação com o comércio externo, tá ligado muito mais aos interesses aí de Napoleão, expansionistas de Napoleão. Enfraquecer o comércio externo português, também não era enfraquecer o comércio, só colocar aqui para dizer que não era. Fortalecer as economias ibéricas, vamos lembrar de Portugal e Espanha, tornando este país aliados da França. Napoleão queria a aliança de Portugal, mas no sentido de combater a Inglaterra. Não era a economia, não era o principal objetivo de Napoleão. Segunda questão. Este ano a mídia tem tratado através de várias matérias das motivações e das decorrências da chegada da família real portuguesa ao Brasil, que completa 200 anos. Em relação a este importante acontecimento histórico, assinale a alternativa incorreta. Observa que essa questão ela está pedindo o item incorreto sobre a chegada dos portugueses aqui em 1808. A transferência da sede da monarquia portuguesa para o Brasil mudou de modo significativo a fisionomia do Rio de Janeiro, com o incremento da sua vida cultural. Essa é a informação correta. Então, com a chegada dos portugueses, da máquina administrativa portuguesa, com o próprio rei Dom João aqui no Brasil, fez com que muitas atividades elas fossem incrementadas para trazer aí a atração, entreter os portugueses que vieram para o Brasil. Entre outras importantes medidas de caráter econômico, Dom João VI revogou o decreto que proibiam a produção de manufatura. Também é uma informação correta. Com a abertura dos portos, a França foi beneficiada, pois os seus produtos manufaturados ficaram isentos de taxa de importação. Não é a França a principal beneficiada não, viu? A nação amiga beneficiada aí com força são os ingleses, né? Que traz aí a aliança do Brasil com a Inglaterra
e que rende muitos frutos para a Inglaterra, principalmente. Então, o incorreto aqui é o item C. Entender se a abertura dos portos favoreceu os exportadores do Rio de Janeiro, exportadores de açúcar e algodão, prejudicou os interesses comerciantes instalados no Rio de Janeiro. Item também correto. Terceira questão. A charge. Analisando a charge. Quem morreu? Um pergunta. Aí o outro diz: Ninguém. São caixões importados da Inglaterra. Sem defuntos, é claro. E tem o estabelecimento das casas comerciais aqui da Inglaterra, no Brasil. Não, nós não estamos falando de estrutura física, nem de casas, nem de órgãos da Inglaterra aqui no Brasil, no item A. Item B. A procura de produtos ingleses pela população devido aos baixos preços. Eles não estão falando, não estão questionando, não estão perguntando por produtos ingleses na charge. Item C. O incremento do comércio de produtos brasileiros devido ao desenvolvimento industrial. Incremento do comércio dos produtos brasileiros. Não, também não. O produto não é brasileiro, porque o próprio caixão, eles falam que o caixão é da Inglaterra. Entender? A entrada maciça dos produtos ingleses no Brasil após a assinatura do Tratado de 1810. Correto. Muitos produtos da Inglaterra foram enviados aqui de uma forma considerável para o Brasil. Produtos até que não eram necessários, que não tinham muita realidade, não tinha muita funcionalidade com o contexto do Brasil. Quarta questão. As constantes denúncias de que a rebelião estava sendo tramada levaram o governador de Pernambuco a ordenar a prisão de alguns membros da maçonaria. Esse fato precipitou a ação dos revoltosos. Em março de 1817 começou a revolta. Os líderes prenderam o governador e instalaram um governo provisório revolucionário. A respeito da Revolução Pernambucana, considera-se como verdadeira a seguinte afirmação. Item A. O movimento foi motivado pela insatisfação dos pernambucanos devido à crise econômica e os atos impostos instituídos por Dom João VI. Correto, gente. Isso mesmo, né? A gente vai falar de um dos principais, o início aí das revoltas de 1817, com a imposição. A atividade açucareira ela não estava tão forte, ela não estava atendendo economicamente a população, e juntamente com esse declínio, essa crise econômica, vinha as imposições de pagamentos de impostos por Dom João VI. Fizeram com que Pernambuco se tornasse aí um contexto favorável para esses líderes aí revolucionários colocasse essas questões para a população e fizesse essa revolta. O movimento foi apoiado pelas elites mineiras? Não, gente, não é pela elite mineira, não. Então, a Revolução de 1917 é Pernambuco. Também não tem ligação com a decadência mineira, sim a decadência açucareira. Os pernambucanos defendiam a adoção de uma monarquia centralizada. Definitivamente não. Eles eram favoráveis aí às ideias republicanas porque eles se sentiam prejudicados pelos interesses da monarquia. Entender? Os revolucionários exigiam o retorno imediato de Dom João VI a Portugal e a anulação do Tratado de 1810. Esse não era o sentido. Eles queriam mesmo era a sua independência de Portugal. Então não tinha ligação, eles não eram essa ligação de Portugal com a Inglaterra, era foco deles não. Quinta questão aqui. Essa situação estimulada pela Revolução Liberal na vizinha Espanha levou à convocação das cortes em Lisboa em 1820. Imediatamente aos líderes do movimento formaram um governo provisório que convocou uma Assembleia Constituinte às Cortes Gerais para a elaboração de uma Constituição para o Reino. Se a nova Constituição assumia uma atitude liberal em Portugal, o mesmo aconteceu em relação ao Brasil, pois as medidas das Cortes de Lisboa buscaram anular todas as medidas liberais adotadas pelo príncipe regente a partir de 1808. A Revolução do Porto, vamos só destacar aqui a Revolução do Porto. A Revolução do Porto objetivava, o item A, o retorno da corte e o restabelecimento do absolutismo português. Vamos só lembrar o que é a Revolução do Porto. A Revolução do Porto ela acontece
como uma forma de pedir, de reivindicar o retorno de Dom João VI para Portugal. E esse retorno representava também a recolonização do Brasil, no caso a colônia de Portugal. E aí era a grande coerência, porque a revolução era chamada Revolução Liberal do Porto. Ela se dizia liberal no sentido, ela se libertava, esse liberalismo, a Portugal, porque em relação ao Brasil não era definitivamente liberal. Trazer o Brasil para a condição de colônia era o contrário aí dos ideais do liberalismo. Então, a Revolução do Porto objetivava o retorno da corte e o reestabelecimento do absolutismo português. Não esse restabelecimento do absolutismo português, porque o absolutismo português ele passava a ter algumas limitações nesse retorno para Portugal. Então, uma das reivindicações seria isso, né? Que voltasse, mas voltasse com a limitação desse poder. E tem B, a recolonização do Brasil, restabelecimento do pacto colonial. Olha aí, um movimento liberal, mas que tinha reivindicações que não eram tão liberais assim, como a recolonização do Brasil e o estabelecimento do pacto colonial. Não pediam rompimento dessas ligações diplomáticas. Também não tinha relações aqui comerciais, no restabelecimento das relações diplomáticas comerciais com a Espanha, que não tinham sofrido nenhum problema. Sexta questão. Sobre a independência do Brasil é correto. A independência do Brasil se fez com ativa participação popular, praticamente impulsionada pelo povo? Definitivamente não. Não foi impulsionada pelo povo, não tinha participação popular. Estimulou a criação de várias comunidades autônomas que foram legitimadas através da Constituição de 1824. Várias comunidades autônomas, independentes, não tem muito sentido, porque o governo era centralizado, todas as decisões eram tomadas e impostas pelo governo. A elite agrária, defensora do liberalismo político, lutava não apenas pela emancipação política, mas também pela implantação de uma república. A elite agrária era um grande aliado de Dom Pedro I. Então elas não buscavam a república, elas buscavam a manutenção da monarquia como uma forma de continuar se beneficiando, tendo seus interesses assistidos. Item D. O projeto vencedor contemplava a manutenção da escravidão, a separação entre Brasil e Portugal e a continuidade de Dom Pedro no trono. Isso mesmo. Então, qual era o projeto? Proclamar a independência, mas ainda continuar com uma monarquia, diferentemente dos nossos países vizinhos, da Espanha, colonizados pela Espanha, com o processo de independência resultou nos próprios, na retirada aí dos países colonizadores desses territórios. Aqui no Brasil não, acontece a independência e um membro da coroa portuguesa permanece no poder, que é Dom Pedro I. Curioso, não? Sétima questão. A respeito da independência do Brasil, é correto afirmar: implicou em transformações radicais? Definitivamente não. O pobre continuou pobre, o rico continuou rico. Então não houve transformação radical. Significou a instalação de sistema republicano do governo? Definitivamente não. A monarquia permanecia no poder. Como outros países, é o que eu acabei de falar. Então, nos outros países da América Latina, quando acontece essa independência, a república é instalada. Aqui no Brasil não, a independência é proclamada e a monarquia continua no poder. Essa divergência aí. Item C. Trouxe consigo o fim do escravismo e a implantação do trabalho livre. Definitivamente não. A monarquia, com a independência, o escravismo continua no Brasil. Inclusive até 1888, até um ano antes do fim da monarquia aqui no Brasil. Implicou em autonomia política, em reformas moderadas e ordem social decorrente do novo status político. Sim, essa independência fazia com que dava a possibilidade de Dom Pedro tomar decisões que, independente de Portugal, sem ser passado por Portugal. Então, ele poderia tomar essas decisões sem ser atribuídas, sem ser impostas por Portugal. Oitava questão. A despeito da independência do Brasil, é válido concluir... Olha aí, várias questões sobre a independência do Brasil aí pra gente solidificar o nosso conhecimento sobre essa independência. A respeito da independência do Brasil, é válido concluir que as camadas senhoriais defensoras do liberalismo político pretendiam não apenas emancipar a política, mas também a interação das estruturas econômicas. Definitivamente não, gente. Quem tinha poder, eles não queriam mudanças. Quem tinha poder, a elite brasileira, elas queriam a manutenção do poder,
que tudo continuasse como estava e elas continuassem ricas. Então, a mudança de estrutura seria colocar em questão, colocar em situação de ameaça os seus interesses econômicos. Então, por isso que elas lutavam e defendiam os interesses de Dom Pedro I, que também, juntos aí em uma aliança, defendiam uns interesses dos outros. Tem B. O liberalismo defendido pela aristocracia rural apoiava a emancipação dos escravos. Aqui no Brasil, o último país da América Latina a abolir a escravidão, para a gente ter uma noção de como a escravidão foi levada até as últimas consequências. Por quê? Porque a economia dependia do trabalho escravo aqui no Brasil, né? Então, eles não queriam libertar os escravos e ter gastos com isso. Item C. A independência brasileira se caracterizou por ter sido um processo revolucionário com a participação popular. Outra questão fala disso, né? Não tem a participação popular. A independência brasileira foi um arranjo político que preservou a monarquia como uma forma de governo e também privilégio da classe proprietária. Esse item é perfeito, ele é simplesmente genial, porque é isso mesmo, né? A independência acontece como um arranjo político e privilegia aí a aristocracia, a elite brasileira. Nona questão. A revolta de 1817, iniciada em Pernambuco, teve como uma de suas razões o declínio da atividade açucareira, os impostos criados, isso, a gente já falou um pouco sobre isso. Item B, a difusão das ideias socialistas, definitivamente não tem relação com as ideias socialistas. Item C, o intenso apoio de Dom João VI aos flagelos da seca, também não tem relação. Item D, a cobrança de impostos para a Guerra da Cisplatina, que onerava mais ainda as províncias da região, não é a Guerra da Cisplatina, né? Então, basicamente, item A, o item correto. 10ª questão. Vamos falar agora da Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco. Não eclodiu em Pernambuco, mas teve participação de outros estados do Nordeste. Essa confederação aqui do Equador, que tinha assim, os ideais da independência, de se afastar aí, né, na verdade, de se emancipar. Então, caracterizou-se por ser um movimento contrário às medidas da corte portuguesa, que visava favorecer o monopólio comercial. Então, não era o objetivo, era fortalecer o monopólio comercial, não tem relação. É uma oposição a medidas centralizadoras, correto, e absolutista do primeiro reinado, sendo um movimento republicano, corretíssimo. Essa a ideia. Eles queriam proclamar uma república e se livrar das imposições, dos impostos, dos interesses, das garras portuguesas. Item C. Garantir a integridade? Definitivamente não, porque eles queriam a sua autonomia. Isso geraria aí um desmembramento do mapa, né? Então, unidade territorial não era o que eles queriam, muito pelo contrário. Item C. E não era centralização. Eles eram contra a centralização do poder caracterizado pela monarquia. Item D. Ser um movimento contrário à maçonaria? Não era o sentido. Então, item correto, item B. 11ª. Sobre a Confederação do Equador, é correto afirmar que: item A. A proposta de pôr fim ao tráfico negreiro, a adesão das massas populares, acabar afastando a elite agrária. Isso mesmo, é um item que é correto. Então, a Confederação do Equador, como também outros movimentos que acontecem no Brasil, eles têm nem todos que participam, eles têm o mesmo interesse. Alguns ideológicos e alguns são motivados a participar dessas movimentações e revoluções e revoltas, rebeliões, por motivos ideológicos, outros por interesse financeiro. Alguns queriam apenas se livrar de ter que pagar aí os altos impostos à coroa portuguesa. E outros já tinham ideologia de emancipar, de conquistar a independência, de proclamar uma república que era considerado um modelo administrativo, governamental moderno para a época, né? Então, item B. O jornal Liberdade da Guaratinga de Pernambuco, dirigido por Cipriano Barata, combateu as ideias. Não combateu, muito pelo contrário. O jornal, na verdade, a visibilidade era aproveitada para mostrar aí as ideias liberais. Os revolucionários lutaram pela implantação de uma monarquia constitucionalista
Nada, eles queriam a república. Entender? Todos os líderes da rebelião foram condenados à prisão perpétua. Líderes não... prisão perpétua não, alguns foram fuzilados, né? É uma forma bem como de conter aí as pessoas que pensam de forma contrária. Que acontecia aí, como a violência também... A violência bem presente na nossa história. 12ª questão. Chegou o momento em que o véu da impostura com os demagogos inimigos do império e da nossa felicidade. Vós tem até agora fascinado, vai cair por terra, para iludirem vossa boa fé, inflamarem vossa imaginação, a poderem arrastar-vos cegamente a sistemas políticos reprovados pelas lições de experiência, absolutamente incompatíveis com a vossa situação, e em que só eles ganhavam separando-vos de uma união geral de todas as províncias, indispensável para a consolidação e segurança da nossa independência. Fizeram-vos crer que uma facção vendida a Portugal dirigia as operações políticas deste império para submetê-lo ao antigo domínio dos portugueses e ao despotismo do seu governo. Então vamos lá. No discurso acima do imperador Dom Pedro I pronunciou sobre a Confederação do Equador. É correto afirmar que tem a confederação, é correto afirmar que essa confederação, a Confederação do Equador, no caso que nós estamos trabalhando, opõe a pretensão de Dom Pedro de unir as coroas portuguesa e brasileira, que representaria a recolonização no Brasil. Não era esse sentido de recolonizar, porque nesse momento Dom Pedro já tinha proclamado a república, então essa recolonização não era uma ameaça. Desejava instalar uma monarquia parlamentarista, eles não queriam uma monarquia parlamentarista, eles queriam uma república. Posicionava contra os privilégios portugueses incluídos no projeto do Dom também, mas esse não era o objetivo principal. Eles tinham um projeto político aí que era forte para os seus interesses, que no caso era a implantação de uma república, né? Era essa daqui, ó, item C. Pretende implantar uma república independente no Nordeste, contrariando o projeto de unidade nacional centrada em Dom Pedro I, isso mesmo. Então, toda vez que falar de 1824, vamos falar aqui da república, né? República que eles queriam aí implantar a república do Nordeste. E eu fico imaginando como seria se tivesse acontecido, né? Se tivesse vigorado, como diz minha avó. 13ª questão. Sobre a independência do Brasil, eu quero afirmar. E tem a independência do Brasil se fez ativa com participação popular? Não. Essa questão acho que ele já fez, não foi? Estimulou a criação de várias comunidades autônomas? Não. Elite agrária, defensora? Não queria... E tem... Essa questão está se repetindo. 14ª. O período regencial foi um dos mais agitados na história política do Brasil, do país. E também um dos mais importantes. Naqueles anos esteve em jogo a unidade territorial do Brasil. E o centro do debate político foi dominado pelos temas centralização ou descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das forças armadas. Sobre as várias revoltas provinciais durante o período da regência, podemos afirmar corretamente que, item A, eram levantes republicanos em sua maioria, que conseguiu sempre empolgar a população, levante republicano em sua maioria, que conseguiu sempre empolgar a população pobre e os escravos. Vou deixar essa questão aqui, deixa eu só ler o resto aqui, gente. A principal delas foi a Revolução Farroupilha, que acontecia nas províncias do Nordeste, definitivamente não. Então, não era Farroupilha, né, no sul do Brasil. Então, podem ser vistas como resposta política centralizadora do Império, que restringia a autonomia financeira e administrativa da província. Correto. Tem D. Em sua maioria, as revoltas lideradas pelos grandes proprietários de terra exigiam uma posição mais forte e centralizadora do governo imperial. Liderada pelos grandes proprietários de terra. Não, porque tinha também como outros como a cabanagem, como a balaiada, que não eram os grandes proprietários de terra que estavam na frente desses movimentos, não. A gente não pode dizer que em sua maioria foi não. Em sua maioria foram movimentos que tinham sim a participação popular.
também, né? Eram levantes republicanos e sua maioria conseguia sempre empolgar a população pobre e escrava. A gente vai botar aqui não, lembrando da Sabinada, né? Sabinada que não teve apoio, por exemplo, dos escravos da camada mais pobre da sociedade, que aconteceu lá na Bahia. Então vamos para a 15ª questão. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como tenha uma época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas, muito pelo contrário, com muitas lutas separatistas. Um período em que as reivindicações populares como direito de voto, abolição de escravidão e descentralização política foram amplamente atendidas. Não, elas poderiam até ser reivindicadas, mas atendidas não foram não, né? Uma transição para o regime republicano que se instalou no país a partir de 1840. Uma fase extremamente agitada, não também, regime republicano. Uma fase extremamente agitada de crise e revolta de várias províncias gerada pelas contradições de elite, classe média e camadas populares também. Isso mesmo, item correto. Item correto dessa questão, item D. Meus queridos, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham acertado a questão e espero que participem da aula quarta-feira lá no MIS, tá? Fiquem bem, estejam bem, até o nosso próximo encontro.